Imagine dois corpos celestes em uma órbita mútua, um co-orbitando o outro, como um planeta e uma de suas luas, onde ambos orbitam o centro de massa desse sistema. Quando um dos objetos atinge um estado em que não há mais nenhuma mudança líquida em sua taxa de rotação ao longo de uma órbita completa, dizemos que esse corpo está bloqueado por maré, ou também podemos dizer que ele está em travamento gravitacional, ou em rotação capturada ou travado por rotação órbita. Observe alguns exemplos de travamento por maré entre um planeta e sua Lua. Nesse exemplo, a rotação órbita da Lua em torno do planeta está travada por maré numa ressonância de 3:1, ou seja, a cada vez que a Lua completa uma volta em torno do planeta, ela faz 3 voltas em torno de seu próprio eixo. Nesta videoaula, vamos estudar um pouco sobre esse fenômeno muito comum no universo, e entender o motivo pelo qual a Lua da Terra sempre nos mostra a mesma face, sendo o outro lado da Lua permanentemente ocultado da visão daqui da superfície terrestre. Vimos no exemplo anterior, uma ressonância orbital de 3:1 entre um par de corpos astronômicos, como um planeta e sua Lua. Existem muitas formas de ressonância orbital além do 3:1, e aqui vemos um exemplo de ressonância orbital com travamento por maré ocorrendo numa frequência de 2:1, ou seja, quando a Lua faz 2 voltas em torno de seu eixo, ela completa uma volta em torno do planeta. Um exemplo real de travamento por maré em nosso sistema solar ocorre com o planeta Mercúrio e o Sol. Mercúrio completa 3 rotações para cada 2 revoluções ao redor do Sol. Isso significa uma ressonância de rotação orbital de 3:2. Esse efeito surge entre 2 corpos, quando sua interação gravitacional diminui a rotação de um corpo até que ele se torne travado por maré. Ao longo de muitos milhões de anos, as forças de interação mudam suas órbitas e as taxas de rotação como resultado da troca de energia e dissipação de calor. Quando um dos corpos atinge um estado em que não há mais nenhuma mudança líquida em sua taxa de rotação ao longo de uma órbita completa, disse que está travado por maré. O objeto tende a permanecer neste estado, enquanto sair dele exigiria a adição de energia de volta ao sistema. A órbita do objeto pode migrar ao longo do tempo para desfazer o bloqueio de maré. Por exemplo, um objeto astronômico muito grande, como um planeta gigante, pode perturbar o conjunto orbital e desfazer o travamento por maré. Agora vamos imaginar que neste exemplo fictício de um planeta com 3 luas com ressonância orbital de 3:1, 5:1 e 7:1, uma delas, a Lua com ressonância orbital de 5:1, por exemplo, tivesse uma órbita travada por maré com ressonância de 1:1. Observe o que acontece com ela. Consegue perceber que numa ressonância orbital entre a rotação e a translação de 1:1, a Lua sempre mostra a mesma face voltada para o planeta. Isso se chama rotação síncrona. No caso em que um corpo travado por maré possui rotação síncrona, o objeto leva tanto tempo para girar em torno de seu próprio eixo quanto para girar em torno de seu corpo hospedeiro. E é exatamente isso que acontece com o sistema Terra e Lua. A nossa Lua demora aproximadamente 27 dias, 7 horas e 43 minutos, para dar uma volta completa em torno da Terra, porém, ela também demora 27 dias, 7 horas e 43 minutos, para completar uma volta em torno do seu próprio eixo. Assim, o período de translação da Lua em torno da Terra é igual ao seu período de rotação. Então, podemos dizer que a Lua está travada por maré numa rotação síncrona, por isso, a partir da superfície da Terra, sempre vemos a mesma face da Lua, e o outro lado da Lua nunca pode ser observado por nós. Esteja onde estivermos, seja no hemisfério norte ou no hemisfério sul, sempre veremos a mesma face da Lua. Estejamos no Oriente ou no Ocidente, a Lua sempre irá mostrar a mesma face para quem estiver na Terra. Não importa se ela aparecer de dia ou à noite em nossos céus. O que veremos de dia será o mesmo à noite.
Não importa em qual período ou estação do ano estivermos, a Lua sempre irá nos mostrar a mesma face. Seja inverno, verão, outono ou primavera. Agora imagine um planeta que orbita sua estrela com travamento por maré em uma rotação síncrona. Nesse caso, um dos hemisférios do planeta será eternamente dia e o outro eternamente noite. Dependendo da distância deste planeta para sua estrela, o lado virado para ela pode ter um calor abrasador e o outro, um frio glacial. Imagine que esse planeta tem apenas 2 continentes, um em cada um de seus hemisférios, e que são separados por um oceano. Se a vida humana se desenvolver nesse planeta, teremos uma civilização completamente diferente da outra. A civilização onde é eternamente dia, teria corpos biológicos bem diferentes dos habitantes do hemisfério escuro e gelado. O exoplaneta Próxima Centauri b orbita na zona habitável da estrela anã vermelha Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do Sol, e parte do sistema estelar triplo Alpha Centauri. É provável que Próxima Centauri b esteja travado por maré com a sua estrela, numa ressonância orbital de 1:1, ou seja, isso significaria que o mesmo lado do planeta estaria sempre voltado para Próxima Centauri. Não está claro se condições habitáveis podem surgir sob tais circunstâncias, como uma eclusa de maré de 1:1. Isso levaria a um clima extremo com apenas parte do planeta habitável. O lado oculto da nossa Lua não foi visto até 1959, quando fotografias da maior parte do lado oculto foram transmitidas pela sonda soviética Luna 3. Na verdade, o que vemos da Terra, dependendo de nossa posição, equivale a um total de 59% da superfície lunar, devido aos fenômenos de libração e paralaxe. Na astronomia, libração é a oscilação da Lua percebida por observadores ligados à Terra e causada por mudanças em sua perspectiva. Ela permite que um observador veja hemisférios ligeiramente diferentes da superfície em momentos diferentes. As librações são causadas principalmente pela velocidade orbital variável da Lua devido à excentricidade de sua órbita. Isso permite que até cerca de 6 graus a mais de seu perímetro sejam vistos da Terra. Por sua vez, a paralaxe é um efeito geométrico. Na superfície da Terra, estamos deslocados da linha, que passa pelos centros da Terra e da Lua, e por causa disso, podemos observar um pouco mais, aproximadamente 1 grau a mais, da superfície lunar, dependendo de nossa posição na Terra. Na figura, o observador na posição de observação 1, na Terra, terá uma visão do polo norte lunar ligeiramente maior que o observador na posição 2. Porém, ele verá uma área menor do polo sul lunar em relação ao observador na posição 2. O inverso vale para o observador na posição 2 na Terra. Ele verá uma área menor do polo norte lunar em relação ao observador na posição 1, porém verá uma área maior do polo sul lunar, quando comparado ao observador na posição 1. Como já dito no início desse vídeo, o bloqueio por maré é uma coisa muito comum no universo. Só em nosso sistema solar, sabemos que, pelo menos, 34 luas estão bloqueadas por maré com seus planetas hospedeiros. Além da Lua da Terra, as outras principais luas do sistema solar, como as luas Io, Europa, Ganímedes e Calisto de Júpiter também estão nessa condição, assim como as luas Metis, Adrastea, Amalteia e Tebe, também luas do planeta Júpiter. As pequenas luas Phobos e Deimos do planeta Marte também são bloqueadas por maré. O planeta Saturno tem 15 luas travadas por maré, com destaque para as luas Encélados, Tétis, Dione, Reia, Jápeto e Titã, as mais conhecidas. Urano tem 5 luas bloqueadas por maré, enquanto Netuno apenas 2. A lua Caronte de Plutão faz um binário com esse planeta não, o qual mantém Plutão preso a ela, e vice-versa, num bloqueio de maré clássico. Plutão e Caronte são um exemplo extremo de uma eclusa de maré. Caronte é uma lua relativamente grande em comparação com Plutão, e também tem uma órbita muito próxima a ele. Isso resulta em Plutão e Caronte sendo mutuamente bloqueados por maré. As outras luas de Plutão não estão bloqueadas por maré. Styx, Nix, Kerberos e Hidra giram caoticamente devido à influência de Caronte.
Para finalizarmos esse vídeo com chave de ouro, existe uma equação que fornece uma estimativa do tempo para um corpo ficar travado por maré, e nós vamos agora estimar quanto tempo a Lua terrestre demorou após a sua formação para ficar travada por maré com a Terra. Os dados dessa equação são: W é a taxa de rotação inicial do corpo dado em radianos por segundo. Alfa é o semi-eixo maior do movimento do satélite ao redor do planeta. I é o momento de inércia do satélite, e pode ser escrito por 0,4 vezes a massa do satélite, vezes o raio médio do satélite ao quadrado. Q é a função de dissipação do satélite. G maiúsculo é a constante gravitacional. MP é a massa do planeta, ou seja, o objeto que está sendo orbitado. K2 é um parâmetro adimensional, que mede a rigidez de um corpo planetário e a suscetibilidade de sua forma mudar em resposta a um potencial de maré. K2 pode ser obtido pela equação, que vocês veem na tela, onde μ é a rigidez do satélite. ρ é a densidade do satélite. G minúsculo é a aceleração superficial da gravidade do satélite. Finalmente R é o raio do satélite. Lançando todos os dados, teremos que o semi-eixo maior da órbita da Lua equivale a 384.400 km, mas lembre-se sempre que precisamos trabalhar com as unidades do Sistema Internacional, assim, a unidade de distância deve ser dada em metros, daí o semi-eixo maior da órbita lunar vale 384.400.000 metros. O momento de inércia I, após ser calculado, vale 8,869 vezes 10 elevados a 34 kg por metro ao quadrado. O Q da Lua vale 43,9. A constante gravitacional G vale 6,67 vezes 10 elevados a menos 11 newtons por metro ao quadrado, divididos por quilograma ao quadrado. A massa da Terra é de 5,972 vezes 10 elevados a 24 kg. Para calcularmos o K2, precisamos definir um valor para μ, o qual é a rigidez do satélite. Isso pode ser aproximadamente tomado como 3 vezes 10 elevados a 10 newtons divididos por metro ao quadrado, para o caso da nossa Lua, que é um corpo rochoso. A densidade da Lua vale 3.348 kg por metro cúbico. Sua gravidade superficial equivale a 1,63 metros por segundo ao quadrado. Assim, jogando esses dados na equação que define K2, teremos que seu valor equivale a 0,0483. Propositalmente, vamos deixar a taxa de rotação inicial W da Lua para o fim. Então, jogando todos os dados obtidos até aqui na equação, teremos que o tempo, para que a Lua entre em bloqueio de maré com a Terra, será W vezes 2,305, vezes 10 elevados a 18. A taxa de rotação inicial W da Lua, nada mais é que sua velocidade angular que conhecemos do movimento circular uniforme. Sabemos que W, a velocidade angular, é dado por 2 vezes π, dividido pelo período. É impossível sabermos qual era o período de rotação da Lua quando ela se formou, mas é sensato definir uma revolução a cada 12 horas ou 2 dias no estágio inicial, onde a Lua não era bloqueada por maré com a Terra, pois a maioria dos asteroides tem períodos de rotação entre cerca de 12 horas e de 2 dias. Assim, a velocidade angular da Lua em seus primórdios, logo após a sua formação, irá variar entre 0,0001454 radianos por segundo e 0,0000364 radianos por segundo. Apenas lembrando que multiplicamos o período de rotação da Lua por 3.600 para transformá-lo em segundos, que é a unidade do Sistema Internacional. Agora, finalmente, jogando os valores de W na equação, teremos que a Lua demorou algo entre 2.600.000 anos e 10.600.000 anos para entrar em travamento de maré com a Terra. Considerando que a idade da Lua é em torno de 4,53 bilhões de anos, ela demorou apenas algo entre 0,2% da sua idade atual e 0,06% para ser travada gravitacionalmente por maré com a Terra. É isso aí, pessoal. Agora sou eu aqui com a minha voz. Recebi alguns comentários de pessoas perguntando por que eu estava usando uma voz eletrônica e virtual nos meus vídeos, ao invés de estar narrando eu mesmo, como estava fazendo nos vídeos anteriores.
Primeiramente, eu peço desculpas por isso, mas eu decidi fazer isso para manter uma frequência maior de vídeos publicados aqui no canal. Eu não vivo dos meus vídeos publicados no YouTube. Meu canal não é monetizado. Eu faço isso por prazer, apenas para espalhar conhecimento. Vídeos com narração própria são muito trabalhosos, pois além da edição do vídeo, eu preciso de tempo para gravar os áudios em separado e editá-los. E de fato, isso toma muito tempo. E eu trabalho como todo mortal, e às vezes não tenho muito tempo para isso. Além de que, para se ter um áudio limpo, é preciso silêncio, coisa que aqui em casa é muito difícil e só acontece durante as madrugadas. Portanto, eu escolhi usar uma voz virtual, que é bem mais rápido para ser editado em vídeo. Mais uma vez peço desculpas a quem não gosta disso, mas prometo que vou, sempre que possível, tentar narrar pessoalmente meus vídeos. Chegamos ao fim desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Esse é um canal de ciência e espiritualidade dedicado à regeneração do planeta e da humanidade terrena. Até o próximo vídeo.